Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Vamos dar continuidade à leitura do livro O Poder da Intercessão de Valnice Milhomes e hoje vamos estar concluindo aqui, o quinto capítulo, que é intitulado Deus proveu o intercessor Jesus. O Filho de Deus entra na terra legalmente pelo nascimento físico. Jesus declara em João, no capítulo 10, do verso 1 ao 3, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra porta, por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre as ovelhas, ouvem a sua voz, ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. O que Jesus quer dizer? O aprisco é a terra, as ovelhas são os homens. Qual a porta de entrada na terra? O nascimento físico. Quem não entra na terra pelo nascimento físico é ladrão. Esse é o diabo. Deus deu a terra aos filhos dos homens e não a ele. Ora, Satanás não é homem, não tem corpo, mas entrou no planeta com um corpo emprestado. Pulou a cerca. Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao 5, é ladrão. O pastor é Jesus, o porteiro é o Espírito Santo. Ele abriu a porta para Jesus, gerando-o no ventre de Maria. E assim, Jesus entrou na terra legalmente pelo nascimento físico, como filho do homem, com um corpo de homem e uma natureza humana. Depois, Jesus fala de outra porta. Eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João capítulo 10, do verso 7 ao 11. Se o nascimento físico como filho do homem é a parte da entrada legal na terra, o nascimento espiritual em Cristo como filho de Deus é a porta de entrada legal no reino de Deus, no céu. Jesus é a porta do céu, é o caminho para Deus. Ele, Deus, nasceu como filho do homem, para que eu, homem, nasça como filho de Deus. A esta altura, queremos chamar a atenção para um ponto. O homem em Cristo se torna filho de Deus. Filho é quem é gerado da semente de. Sou filho de Deus, mas não sou Deus. Não há outro Deus. Ele é eterno, único, supremo, sem rival. Nós, filhos, somos imortais, mas ele é eterno, sem princípio, nem fim de dias. Enfatizamos isso por causa das falsas acusações e conclusões daqueles que torcem nossas palavras e afirmam que ensinamos que o homem é Deus. Não pode haver maior absurdo do que este, nem maior equívoco. Assim como Jesus era Deus e mesmo assumindo a forma de filho do homem, nunca deixou de ser Deus. Eu, homem criado, finito, me tornando filho de Deus, jamais deixarei de ser homem, criação, um ser finito, diante de um Senhor infinito. Fechado parêntese, eis porque Jesus tinha que nascer aqui como filho do homem e como homem que ele era, tinha autoridade na terra. Ele conhece o homem porque foi 100% homem. Nasceu como cada um nasce, chorou como cada um chora, engatinhou como cada um engatinha, tomou leite, foi amamentado, alimentou-se, brincou, estudou, aprendeu o caminho da obediência, cresceu. A Bíblia diz que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas capítulo 2, verso 52. Perfeitamente humano. E é por isso que ele é um perfeito sumo sacerdote e um perfeito intercessor, porque sabe exatamente por experiência o que nós temos passado. Deus Pai não sabe, o Espírito Santo não sabe, mas Jesus sabe. Ele pode dizer, eu sinto como você sente, eu sei o que é solidão, o que é ser traído, humilhado, desprezado e rejeitado. Sei o que é ficar doente, ter dor, vergonha, sei o que é morrer, o que é enfrentar o tentador. Eu sei, pois passei por esse caminho, venci e estou contigo e posso dar-te vitória. O autor da carta aos Hebreus coloca isso de um modo muito belo.
pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Hebreus capítulo 2, do verso 17 ao 18. Como filho do homem, Jesus tomou o lugar do homem e lhe garantiu acesso a Deus. Paulo declara: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. E o profeta Isaías diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53, versos 5, 6 e o 12, parte B. Pelo poder da sua morte e ressurreição, Jesus se constitui o único e todo suficiente mediador entre Deus e os homens. Por ele temos a redenção, a remissão dos pecados e acesso à presença do Pai. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16. Número 9. Jesus ressuscitou dentre os mortos e ascendeu ao céu num corpo glorificado. Eis aqui uma grande verdade e tremendas consequências. Jesus ressuscitou no corpo. Não foi só seu espírito que voltou à glória. O corpo humano que ele tomara no útero de Maria e no qual fez expiação pelos pecados dos homens e que morreu, ressurgiu em glória e faz parte dele. Jesus para sempre é o Deus homem. Há um corpo de homem lá na glória, garantindo-nos que chegaremos lá com corpos glorificados. Os céus são os céus do Senhor. O céu é a morada de Deus e dos anjos, mas Jesus veio morar na terra com o corpo humano. Estava estabelecendo uma aliança pela qual o homem moraria no céu um dia. Quando Jesus entrou na glória, revestido de um corpo humano glorificado, estava garantida a ligação com a terra. Número 10. Há um intercessor que é homem à direita do Pai, representando os homens no céu. A palavra diz em Hebreus, no capítulo 7, verso 25, por isso pode também salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quando você pensar que está sozinho, lembre-se, Jesus também é homem e nos representa à direita do Pai e está intercedendo a nosso favor. Ele é o intercessor que o braço de Deus proveu. Romanos capítulo 8, verso 34 declara: quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Há um constante fluir de oração do coração de Jesus para o coração do Pai. E como será que Jesus se coloca diante do Pai a nosso favor? Será como Deus? Não, como homem. E como ele se coloca diante de nós a favor de Deus? Como Deus? Porque ele é Deus homem. É interessante notar uma coisa nesse glorioso plano de redenção. Quando Deus fez Adão, não morava com ele no jardim, mas o visitava. Hoje, porém, vivemos dias tremendos
porque mediante a obra realizada de Cristo no Calvário, Deus mora conosco na pessoa bendita do seu Espírito. Não apenas uma visita na viração do dia, mas 24 horas por dia. Aleluia! Repetimos, em Jesus Cristo há um homem no céu, junto ao trono da graça. Ele também é Deus. É o Deus homem e pode tomar o braço de Deus e o braço do homem e tornar possível a ligação, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. A ligação entre a terra e o céu está garantida. Jesus está à direita de Deus já por cerca de 2000 anos no ofício de intercessor. Ele está na brecha entre Deus e nós. Temos o intercessor à direita do Pai no trono. Número 11. Jesus entrou no céu para comparecer perante Deus por nós. Disso fala Hebreus capítulo 9, verso 24. Porque Cristo não entrou em santuário feitos por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele se ocupa hoje primariamente da função de intercessor até a vitória final. Há um constante fluir de oração e amor de Jesus para o Pai por todos quantos são gerados de novo pelo seu Espírito. Consequentemente, a resposta às suas intercessões é constante. Há abundante graça para todos nós, não importa quão adversas pareçam ser as circunstâncias a nos envolverem. Ele é nosso sumo sacerdote para sempre, à direita do Pai. Ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este. Temos um sumo sacerdote tal, que se assentou nos céus à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Hebreus capítulo 8, verso 1. Jesus intercedeu por nós quando ainda na terra e sua intercessão permanece diante do trono do Pai. A oração feita por Jesus em João 17, antes de se oferecer pelos nossos pecados, está permeada de pedidos ao Pai a favor dos discípulos, incluindo a nós que haveríamos de crer nele. Por si mesmo, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse o mundo. Verso 5. Pela unidade dos discípulos, rogo-vos por aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Verso 9 e 11. Pelo gozo dos discípulos, que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Verso 13. Pela proteção dos discípulos, santifica-os na verdade. Verso 17. Pelos resultados dos trabalhos dos discípulos, rogo por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Verso 20. Pela unidade espiritual dos discípulos em Cristo e no Pai, que todos sejam um, e como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Verso 21. Pela participação dos discípulos na sua glória, que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes. Versículo 24. Você verificou que Jesus intercedeu por você e por mim naquela oração? Ele nos incluiu em suas petições antes mesmo da sua crucificação. Depois, no Getsêmani, quando ele agonizava pelos pecados do mundo, nós estávamos em suas orações. Por isso também nós estávamos naquela cruz quando ele subiu ao Calvário. Estávamos no Hades quando ele desceu à sepultura e glória a Deus. Estávamos também nele quando ressurgiu dos mortos. E estamos nele assentados nas regiões celestes. É essa consciência da ligação em Cristo que nos dá uma força tremenda para orar. Sabemos que Deus se alegra em nos ouvir e que Cristo mesmo está intercedendo por nós. Não importa o que o inimigo tente fazer com a igreja, ela se levantará gloriosa naquele grandioso dia da volta de Jesus, como resultado das suas intercessões e das intercessões dos santos em linha com o seu coração. Número 12. Jesus é também chamado de advogado. O apóstolo João usa esse termo para
para Jesus, dizendo: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João capítulo 2, verso 1. Esta é a única vez que Jesus é chamado de advogado na Bíblia, mas a palavra grega aí é parakletos e aparece em João capítulo 14, verso 16 e 26, João 15, verso 26 e João 16, verso 7. Referindo-se ao Espírito Santo, Paracletos ou advogado é o que pleiteia a causa de outro diante de um tribunal, é um intercessor. O termo é usado num tribunal de justiça para denotar um assistente legal, conselho para a defesa, um advogado. No sentido mais amplo, um socorredor ou confortador. Quando um crente peca e confessa, Jesus intercede por ele e o conforta no sentido de que seus pecados foram perdoados e ele é purificado. Mas a vontade de Deus é que o cristão não peque. 1 João capítulo 2, verso 1 e 1 João capítulo 5, verso 3. Naturalmente, em 1 João no capítulo 2, verso 1, não foi escrito para pecarmos, mas para nos levantar, a fim de que na queda não nos desesperemos, dizendo: é o fim. Temos um intercessor, temos um advogado junto ao Pai, que pode socorrer todo o que se chega a ele em busca de auxílio. Hebreus capítulo 7, verso 25. Ele viveu na terra cerca de 33 anos. Seu ministério teve a duração de apenas 3 anos e meio, mas por quase 2000 anos ele está intercedendo por sua igreja e pelos pecadores desta terra como verdadeiro advogado, que tanto pleiteia nossas causas diante de Deus, como nos defende das acusações de Satanás. Quando João usa o termo Paracletos para Jesus em sua epístola e para o Espírito Santo em seu evangelho, ele deixa claro que Jesus e o Espírito Santo estão irmanados na mesma obra de redenção do homem. O Espírito Santo também é um intercessor e é disso que falaremos no próximo capítulo. Procure desenvolver a comunhão com o Espírito de Deus dentro de você e levante seus olhos espirituais para o trono e tente imaginar Jesus transportando um corpo de homem à direita de Deus Pai na glória. Ele está ali intercedendo por você. Quando tudo parecer perdido, anime-se, porque junto ao trono está Jesus, que estende as mãos de intercessor para Deus Pai, a seu favor. Você nunca está só, nem sem assistência. Jesus já está orando por você no céu e lhe deu o maravilhoso, sublime, precioso, amado, indescritível Espírito Santo Consolador. Ficamos por aqui e nos aguardo no próximo vídeo com o capítulo 6. Fiquem na paz.